Olá a todos, sejam bem-vindos ao Laboratório da Fé. Hoje estamos aqui com o Padre Marcelino e com a Júlia e vamos debater um assunto que é bastante atual, sobretudo, não só, mas sobretudo nas camadas mais jovens, e vou lançar o tema em forma de pergunta, que é a maneira também como o tema é lançado a mim e a vários de nós, que é: porquê que eu tenho que ir à missa? O domingo é um marco importante na história da nossa fé. Foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. E a partir daí, sempre os cristãos se reuniram no primeiro dia de semana para celebrar a fé, a vitória da ressurreição. Mas eu gostava de perguntar à pergunta: e porquê que nós fazemos essa pergunta? A pergunta não é bem uma pergunta, é um sentimento já interior, não é? Porquê é que eu tenho de ir à missa? Já se pressupõe. Eu não quero ir, estou a ser obrigado a ir à missa. Porquê que se faz essa pergunta? Ela é motivada por uma ausência do sentido de ir à missa. Ninguém se vê motivado para ir à missa. Ninguém fala: eu tenho que assistir o novo Vingadores, eu tenho que me encontrar com a minha namorada. Quando a gente tem a vontade, a gente vai sem se perguntar, né? Eu acho que... É porque se calhar já sabem que não há uma resposta, pelo menos sólida do outro lado, uma justificação para que possam dizer: então pronto, é por isso que eu não vou à missa, ou é por isso que eu vou à missa. Eu acho que se calhar os jovens, quando fazem a pergunta, é como tu dizes, em jeito de preguiça também, sem vontade de ir, mas eu acredito que seja à procura de uma resposta válida. Eu acho que está aí o ponto de partida para a nossa reflexão: obrigação ou amor. Porquê é que eu vou à missa? Vou por obrigação? Então surgem logo um conjunto de perguntas que todas elas nos levam para a possibilidade de não ir, porque nos sentimos obrigados. Uma obrigação carregada de preconceito, de medo, talvez. E se nós pensarmos do outro lado, porquê é que surge a celebração da Eucaristia ao domingo? E ela surge precisamente como uma festa. Celebrarmos a vitória de Cristo sobre a morte. E o Evangelho de São João lembra-nos isso. Diz-nos que na tarde daquele primeiro dia, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, saúda-os com o dom da paz, a paz esteja convosco, diz-lhes: recebei o Espírito Santo. E há aqui o acontecimento de que falha Tomé. Tomé não estava presente. E o Evangelho diz: 8 dias depois. Isto é, o 8º dia é de novo o primeiro dia. Quer dizer, o Evangelho de São João quer dizer-nos logo desde o início que os cristãos se reúnem cada 8 dias, no primeiro dia da semana, para celebrar esta presença de Jesus, que nos traz a paz, que nos oferece o Espírito Santo, que fica connosco. Isso é uma grande festa, um motivo de grande alegria. E será que nós compreendemos a partir desta realidade? Ou a pergunta é feita com esta realidade esquecida ou escurecida? Não, aquilo que eu vejo muitas vezes, estamos a falar, ainda agora estamos a falar sobre isso, sobre tradição cristã, não é? Portanto, é uma tradição, está no gene, está no ADN de um cristão, não é? Ir à missa, não é? Ter um encontro com Cristo. Sim. E a tradição tem algum problema? Não tem problema nenhum. O que eu ia dizer é, o que eu sinto é, estamos a falar de camadas mais jovens agora em específico, que são aqueles que procuram uma novidade todos os dias, não é? E procuram quebrar tradições, Sim. Acho eu, não é? E eu sei que me vai dizer que há novidades todas as semanas na Eucaristia, mas é isso, como é que nós podemos dizer às pessoas ou convencer as pessoas de que aquilo não é só uma tradição, de que é uma tradição recheada de novidades, de coisas novas? É sempre a forma como nós olhamos para o que dizemos ser a tradição. A tradição não é necessariamente um aspecto negativo. Os jovens não gostam muito da tradição, mas a vida toda de um jovem está marcada por tradições. Não é tradição celebrar o dia dos namorados, no 14 de fevereiro. Então os jovens agora já não celebram. Não é tradição celebrarmos o nosso aniversário. Então os jovens agora já não celebram o dia de aniversário. Estas tradições são impactantes, entusiasmam a vida. Ninguém põe em causa isso desse ponto de vista. Portanto, o facto de ser uma tradição não significa necessariamente que é uma coisa má, negativa, ou que é algo que hoje não tem novidade. É a forma como nós celebramos essa tradição.
O que traz novidade a um relacionamento de namorados é a forma como eles celebram esse amor diariamente. O que traz novidade ao grupo de amigos é a forma como nós conseguimos diariamente, nos nossos encontros, celebrar essa amizade. E é isso que nós precisamos de descobrir também. Não apenas aquela novidade que dizias que acontece porque há textos diferentes, porque a cor dos paramentos é diferente. Não, essa é a novidade mais básica, não é essa que eu me refiro. Refiro-me à novidade que a própria vida traz consigo. E a novidade de Jesus Cristo é essa, vem dizer-te algo de novo ao teu hoje, ao que estás a viver agora, com as tuas preocupações, com as tuas alegrias, com as tuas inquietações. Não entrarmos na missa por obrigação, entrarmos na igreja, irmos ao domingo à igreja para celebrarmos com os outros, em comunidade, a festa da presença de Jesus. Este é um ponto de partida. E depois daí também procurarmos aprofundar muito mais este sentido da sua presença. Era isso, tocou aí no ponto da comunidade, era isso que eu ia agora perguntar. Porque é certo que ir à Eucaristia todos os domingos é um encontro com Deus, não é? Enquanto com a palavra de Deus também. É errado dizer que se vai à Eucaristia por causa dos amigos, ou para estar com as pessoas? Não, é também. Fazermos festa, não fazemos festa sozinhos. Quem faz festa sozinho normalmente está desequilibrado. Uma pessoa que se decide. No mínimo. Alguém que decide fazer uma festa sozinho é porque tem algum desequilíbrio. A festa faz-se em grupo, uns com os outros. Também na certeza de que é esse o sentido proposto por Jesus, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. E os primeiros cristãos perceberam isso, de facto, e deixaram-nos essa tradição, mas uma tradição positiva e bela, de, no primeiro dia da semana, se reunirem para celebrar esta presença viva de Jesus. Então não faz sentido o cristão rezar sozinho em casa, por exemplo? Se entendemos que domingo é o dia do Senhor. Faz sentido, mas não substitui. Não substitui. A festa. Faz sentido eu preparar-me para a festa sozinho em casa, vou escolher um fato, uma roupa bonita, vou vestir-me à maneira, vou pensar como é que me vou apresentar. Tudo isso faz sentido, mas isso é a preparação da festa. Faz sentido em casa as nossas orações, sintonizarmos com Deus, entrarmos em comunhão com Deus. Mas para que a festa exploda, aconteça, é necessário estar com os outros, ir ao encontro dos outros. Então, no domingo não é só sobre Deus, é sobre a comunidade. E a comunidade é também o lugar de Deus. A comunidade é também o lugar de Deus. Jesus diz que está presente onde 2 ou 3 se reúnem. O povo é o lugar de Deus. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, as experiências pessoais são sempre conduzidas para uma experiência comunitária. Nunca se fecha uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal fechada normalmente não é uma experiência de comunhão com Deus. Aliás, nós temos até a beleza do nosso Deus ser 3 pessoas. O próprio Deus não é fechado em si mesmo, é uma comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só assim é que pode haver festa, porque Deus sozinho também, se fosse um Deus unipessoal, não fazia festa sozinho. Então Deus é também essa plenitude da festa. E isso exprime-se até na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai que ama o Filho que ama o Pai. E este amor é tão forte e tão intenso que acontece esse amor visível na pessoa do Espírito Santo. Então, já que estamos a falar sobre ir à igreja, mas viver em comunidade, viver a Eucaristia também em comunidade, a pergunta que faço agora é, a igreja não é só uma igreja física, não é? Não é só um espaço físico, também é mais do que isso, também é feito de pessoas? Sim, a igreja são as pessoas. Inicialmente, a palavra igreja refere-se às pessoas. Nós é que, com o tempo, passamos a designar também um espaço onde nos reunimos como igreja. Mas a palavra igreja quer dizer assembleia, quer dizer pessoas reunidas. E esse é que é o verdadeiro sentido. Quando nós falamos em igreja, há 2 coisas que nós precisamos de deixar de associar automaticamente, que é igreja, padres, bispos e freiras ou coisas do género consagradas, pessoas consagradas, tudo ligado a um ambiente muito restrito. Ora, é ao contrário. Tudo começa no povo de Deus, nos batizados. A igreja são todos os batizados.
E nos batizados existem uns que têm algum serviço, ministério, ou fazem uma opção de vida ligeiramente diferente. Mas o centro está no nosso batismo. E a igreja não é um edifício, a igreja são pessoas. Por isso nós precisamos também de redescobrir esse sentido. Mas que também é muito mais comprometido, também nos compromete muito mais. Porque quando nós falamos em comunidade, falamos em pessoas e falamos em dificuldades de relacionamento. Nem tudo corre bem. E por isso é muito importante nós percebermos como é que se constrói comunidade, como é que se faz a igreja. De maneira que eu não fique a falar de fora, a dizer, a igreja diz isto. Não, eu sou batizado, eu sou a igreja. Então eu posso ter a minha opinião sobre os diversos assuntos da nossa vida e que envolvem também a fé e a própria dimensão institucional, não é, da igreja, mas falar a partir de dentro. Como cristão, como batizado, eu tenho necessariamente que falar a partir de dentro, porque sou a igreja. Ok, e estamos a falar, quando falamos de formar igreja, uma comunidade, vamos imaginar numa paróquia, só faz sentido se as pessoas se relacionarem umas com as outras, isto é, eu vou partir daquela imagem que nós temos de que quando vamos à Eucaristia muitas vezes não conhecemos a pessoa que está ao nosso lado. Ainda assim é uma comunidade, ainda assim é ser igreja, mesmo não conhecendo as pessoas ao lado? Pois esse é que é o problema. O problema é que nós vamos a uma igreja, espaço físico, mas não estamos lá como igreja, pessoas, como comunidade. Nós vamos à igreja para cumprir um preceito, vamos à igreja por uma obrigação, vão dizer os jovens, e portanto é uma seca, porque essa obrigação parece não trazer nada de importante à minha vida. E então eu fico desmotivado. E há um aspecto fundamental que é aquele que talvez tenhamos que apostar mais nos dias de hoje, que é a dimensão do grupo de amigos. A comunidade, um grupo de amigos. Tem problemas, claro, mas um grupo de amigos. E um grupo de amigos não se desfaz assim facilmente. Se acontece, é porque realmente não era um grupo de amigos. E num grupo de amigos nós sentimos todos a necessidade de estarmos juntos e a falta uns dos outros e a presença uns dos outros. Resumindo, o que a Eucaristia traz às pessoas, efetivamente? Traz a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo, que se depois manifesta no dia-a-dia. O principal sentido da Eucaristia é celebrarmos a festa da Páscoa, celebrarmos Jesus Cristo presente e em comunhão com os outros, nossos irmãos. Não é o acaso que nós dizemos irmãos, irmãs e irmãos. Não é uma palavra de circunstância e precisamos também de senti-lo. Será que aquela pessoa que está ao meu lado é de facto sentida por mim como um irmão, como uma irmã? Isso vai nos abrir à comunhão e à comunidade. E é nessa comunhão que nós fazemos a experiência do encontro com Jesus Cristo. E essa experiência de encontro transforma a nossa vida. Se nós vermos nos Evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos, quem faz verdadeiramente uma experiência real de um encontro com Jesus, nunca mais fica igual. E isso vai-nos tirar todos esses problemas de obrigação, de desconforto, porque vamos sentir necessidade. Já não vai ser uma obrigação, vai ser uma necessidade de me alimentar da Eucaristia dominical. O truque, se me permites usar assim a palavra então, é viver melhor a Eucaristia? É viver a Eucaristia como ela é. É fazer realmente essa experiência. É fazer a experiência de Eucaristia. A Eucaristia significa ação de graças, a palavra. A palavra Eucaristia significa ação de graças. E a ação de graças é sentirmos-nos agradecidos. Porquê? Pelo dom da vida, em primeiro lugar, pela nossa fé, que nos une aos outros, nossos irmãos, e juntos manifestarmos esse louvor a Deus, essa gratidão. E explorarmos isso há de levar-nos a percebermos melhor este lado positivo, que é o único verdadeiro da Eucaristia. Estar com os outros, celebrando juntos a fé, em festa. E isso serve para todas as idades. Eu posso dizer isto a um jovem e posso dizer a um adulto. Sim. E serve na mesma? Serve. Agora, nós precisamos é de encontrar onde é que estão as tuas motivações. Para termos um ponto de diálogo sobre este assunto,
sobre todos, tem de haver aqui um ponto de encontro, que é onde é que estão as tuas motivações, sejam elas de recusa, sejam elas de aproximação. E encontrando esse ponto, nós podemos continuar a dialogar. Nem todos estamos no mesmo sítio, nesse ponto de encontro. Nem todos nos encontramos na mesma situação, na vida e na fé. Não há uma resposta que sirva para todos, mas há um caminho que todos nós podemos percorrer. O que é que, neste momento, eu posso questionar-me? Eu faço esta pergunta: que sentido tem para mim ir à missa? Porque, então, a pergunta que eu tenho que fazer é, antes de a fazer a alguém, porquê é que eu estou a fazer esta pergunta? Onde é que estão as motivações desta pergunta? Está no desconforto que eu tenho em participar na Eucaristia? Está porque aquela comunidade concreta onde eu habito e onde eu me desloco para celebrar a fé não me agrada? Porque aquele ambiente da Eucaristia não me parece adequado? Onde é que está esse desconforto? E encontrando esses pequenos pontos de encontro, nós podemos explorá-los. Não os resolvemos na totalidade, porque nem é normal na nossa própria vida, mas podemos crescer e fazer caminho. Isso é o mais importante. Ok, posso inverter um bocadinho a pergunta agora? Para ser um bocado polémico. Não. Certamente há pessoas que estão a ver este vídeo agora e a pensar, pronto, mas isto não é para mim porque eu já vou à Eucaristia e tenho muita motivação. O que é que eu, neste caso essas pessoas, enquanto igreja, enquanto comunidade, podem fazer para que os outros tenham o gosto de ir à Eucaristia, não é? Porque estamos aqui a falar sobre eu não gosto, o que é que eu posso fazer para ir à Eucaristia? O que é que os outros podem fazer por mim para que eu possa gostar de ir à Eucaristia? Sim, a comunidade tem um papel muito importante. É interessante a pergunta que colocas e muito pertinente, porque também está aqui um grave problema, que é a comunidade atrai, acolhe, ou a comunidade fecha-se e afasta e não acolhe. Porque nós também podemos correr este risco. As comunidades estarem fechadas sobre si mesmas, e o Papa Francisco alerta-nos para isso, e não acolherem os diferentes. Aqueles que se tentam aproximar, não importa por que razão. Um jovem, um adulto, uma criança, um idoso, qualquer pessoa que se aproxima da comunidade, o que é que lhe acontece? Há uma indiferença? Há uma desconfiança? Quem é este que vem agora? Ou há um acolhimento à maneira de Jesus no Evangelho? Muitas vezes as nossas comunidades estão infestadas deste vírus, que é de nos fecharmos sobre nós mesmos e termos uma desconfiança, para não dizer pior, mas termos uma desconfiança em relação aos novos, àqueles que se aproximam. E isto mata o sentido verdadeiro da comunidade que Jesus nos propõe. E ele provavelmente também não encontrou o seu lugar, não é? Já que estamos a falar de comunidade também, há pessoas que não encontraram ainda o sítio onde se sentem verdadeiramente acolhidos, ou a comunidade. Por isso é que fizeram um bocadinho a pergunta, porque queria perceber o que é que as outras pessoas, enquanto igreja, podem fazer pelas pessoas também, porque eu acho que também devem ter um papel importante, que foi o que disse. E a comunidade cristã não é só uma referência geográfica. É pouco. Limitarmos a comunidade a uma referência geográfica é pouco. É verdade que num ambiente de cidade é mais fácil eu dizer isto, num ambiente de aldeia mais afastado, onde as populações não estão assim tão próximas em possibilidades de celebrar a Eucaristia, mas a verdade é que a dimensão geográfica não é exclusiva. E eu posso, como dizias e bem, eu posso tentar encontrar o melhor lugar, a melhor comunidade para mim, que não é necessariamente a melhor comunidade no sentido a melhor de todas, a top, mas aquela comunidade onde eu me sinto mais próximo. E aí, se calhar, é uma ajuda, porque se a comunidade onde eu me encontro não contribui para despertar este desejo, para aprofundar este desejo, talvez possa ser uma possibilidade essa de procurar outro lugar, outra comunidade. Ok, então, antes de terminarmos, não sei se quer aproveitar para fazer um apelo às pessoas que nos estão a ver, para que contribuam também para esta conversa. Não sei se quer aproveitar, então. Sim, podemos continuar estas nossas conversas, lançando o desafio, o convite, para que partilhes connosco as inquietações que esta conversa suscitou em ti, através das redes sociais, através da nossa página do Laboratório da Fé, através do e-mail, para podermos continuar a aprofundar estas reflexões.
Portanto, estamos apenas aqui os 3, mas vamos contar com a comunidade toda, que era o que estávamos a falar há pouco. Aliás, a comunidade fez um grande papel na evangelização de todos, dependemos dela. E aqui A mais evangelização é sempre comunitária, são enviados 2 a 2. Precisamos de ti. Acho que é o melhor convite, não podia ser feito melhor convite. Está toda a gente convidada agora a partilhar este vídeo também, a visitar a página do Laboratório da Fé e estarem atentos ao nosso próximo encontro. Estaremos aqui com mais temas e com a ajuda das pessoas também, com as perguntas, com essas inquietações, como dizia o Padre Marcelino. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todos.